Neste vídeo eu vou comentar um assunto que é esse motor. Esse motor ele foi pago um valor bem abaixo e ele tem sim aí uma carbonização. Mas uma coisa que chama atenção é que é o seguinte: aqui no mancal traseiro, o que acontece no mancal traseiro? Tem aqui essa marca. Só que com o dedo assim, ó, eu não consigo enroscar o dedo aqui. Então, ou seja, a marca existe, mas ela não é profunda. Em compensação aqui, também tem uma marquinha, mas também eu não consigo prender o dedo aqui, a unha no caso. Aqui na frente já nem tem, e aqui no mancal da polia também não tem nem marca. O que acontece? Esse bloco, ele é um bloco de medida 1.50. Do jeito que ele está aqui, eu não aconselho fazer o mandrilhamento. E o porquê disso? Porque o desgaste aqui é muito mínimo. É muito mínimo. Uma coisa que talvez aqui botou a perder a bronzina foi essa folga aqui, ó. Os motores que eu monto, o que eu faço? Eu refaço esses pinos para evitar ter essa folga. E aqui a folga tá bem grande mesmo. Ó. Então a gente refaz esses pinos para eles não ficarem moles. Então aqui é uma questão de montagem mesmo, tá? Mas assim, o tucho, todos eles standard, com a folga mínima. Uma outra coisa é a bronzina de comando aqui, o alojamento do comando. Também está dentro do padrão, tá? O que eu quero dizer com esse vídeo? Se você de repente tem um motor seu aí que está acendendo luz de óleo, por exemplo, e aí você vai e abre e encontra um negocinho assim, por exemplo, você pode perfeitamente resolver a questão, seja de repente uma folga de biela ou uma folga no mancal, e você pode reutilizar o bloco sem precisar ir para retífica. Porque se você retificar um bloco desse aqui, que está 1.50, e você passar ele para 2 milímetros, que seja, é uma judiação. Porque não tem necessidade. O bloco em si está muito íntegro. Então, o que a gente faria? Se fosse uma questão de o virabrequim da luz de óleo estar acendendo por uma questão no virabrequim, a gente fecharia o bloco assim mesmo, sem problema nenhum. Está dentro da medida. Se tivesse um pouquinho mais desgastado aqui, daria para fechar ainda, porque ele estaria dentro de uma tolerância, tá? Então não haveria um problema. Só que bem provavelmente esse desgaste aqui, ele tá maior por causa do pino. Ele tá muito frouxo, tá? Então a gente iria resolver esse pino, colocar uma bronzina nova de mancal na medida e partir para a próxima. Isso é o que a gente faria no motor desse, tá? Para um motor que a gente pagou um preço abaixo de R$ 500, o bloco tá excelente.
O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma luz de óleo acendendo, você tem ali uma... que isso é uma coisa que incomoda bastante, então resolveria o problema sem precisar de mandrilhar este bloco, porque ele está com as medidas boas, tá tudo bacana. Dá uma impressão que foi feito esse serviço e esse motor ficou parado muito tempo e por isso que ele foi vendido aí num preço abaixo e bem acessível. Então, a princípio, o bloco aqui tá ok. O comando, ele também aparenta estar bom. E as bronzinas de comando não tem desgaste. As bronzinas estão bem inteiras, tá? As bronzinas de comando, todas elas estão bem, não tem nem marca de desgaste. Os tuchos, a mesma coisa. Tem aí uma marca de desgaste aqui, mas é devido de uso mesmo. E esse aqui ainda ele está dentro de uma tolerância. Pode ver, esse aqui, por exemplo, ó, ele tem uma pequena marca de sinal aqui. Então, bem provavelmente teve uma intervenção nesse motor. Só que esse motor ficou muito tempo parado. Uma outra coisa são as bielas. Estão bem boas também. Já aqui na peneira de óleo, ela tá bem suja, mas ainda está aceitável. A bomba de óleo, ela não tem marca nem de desgastes, nem aqui também nas engrenagens. Então, pelo valor do motor, teve um, vamos dizer assim, é um achado. Uma outra coisa que chamou a atenção é o virabrequim. Ele está bem bom, não tem marca de risco. Aqui tem um comecinho de um risco aqui, mas também você não consegue nem perceber ele passando a unha. Claro que necessita de uma metrologia, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se de repente você abrir o seu motor e aí você está indeciso se ele está bom, se ele está ruim, qual é o estado. É esse o intuito do vídeo, é te mostrar que, por exemplo, as bronzinas de Mancal, elas não tem nem marca de desgaste. Geralmente quando elas têm aqui um bronze aparecendo, aí é um problema. Mas as de biela também, ó, essa aqui tem esse risquinho, 2 risquinhos aí, e essa aqui ela nem tem nada, tá? E esse risquinho aqui é perfeitamente normal, não é isso aqui que vai fazer a luz de óleo acender. De repente alguma sujeira passou pela peneira aqui e entrou no sistema e acabou fazendo esse risco aí, que é uma coisa perfeitamente normal. Então, ou seja, o motor ele tá muito bom. A outra bronzina aqui não tem nem marca de desgaste. Só que o que acontece é aonde que começam os problemas, que é qual? Geralmente luz de óleo acendendo lá no painel, ela começa pelo virabrequim. Geralmente virabrequim e biela, é aí que começa. Só que às vezes eu falo que não precisa de ferramenta ou alguma coisa assim, aí tem um povo aí que vai no comentário e malha. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que acontece é o seguinte: por exemplo, ó, quando você desmontar o seu motor, você vem aqui, ó, e procura por folgas. Ó, dá uma giradinha, procura por folgas. Essa daqui, ela aparenta estar bem justa, tá? Essa daqui é a mais próxima da polia. Essa aqui é a do meio, ó, eu não consigo perceber assim no tato uma folga.
tá? Essa folga aqui é normal, e essa aqui também é normal, tá? Eu me refiro a uma folga assim. Então eu tento aqui, eu não percebo, e aqui também não. A do meio, como ela é bipartida, e eu já desmontei tudo, então essa aqui eu não vou aferir, porque eu teria que colocar ela assim. Aqui e com a outra e fazer o teste, tá? Isso é um teste de percepção, eu não estou aferindo nada. Isso aqui que eu estou tentando exemplificar é que se de repente você desmontou o seu motor, para você ter uma noção do que é uma folga, do que é, será que tá bom e tal. Porque senão, de repente, você pode ter o azar de cair no conto do vigário. Igual já aconteceu e acontece com muita gente. O intuito desse vídeo é te mostrar um procedimento que pode, de repente, não te levar ao erro. A ideia é essa. E espero que eu consiga exemplificar. Porém, o que acontece aqui, que aqui vai o volante do motor, e essa bronzina, ela tem uma folga muito grande, ó. E um pouco dessa folga foi criada devido ao pino lá da carcaça. Porque o pino, ele é muito pequeno, e aí ele entra aqui e fica folgado. Aí essa bronzina, ela começa a fazer isso. Ela começa a ter um pequeno trabalho. E, consequentemente, vai desgastando por dentro. E ela vai desgastando também aqui por dentro. Esse número 1.50, ele se refere ao bloco. E o 0,75, ele se refere ao interno, ou seja, ao virabrequim. Então, esse virabrequim, ele é 0,75 e a carcaça ou bloco é 1.50. Essa bronzina, ela está bem boa, tem aí uns riscos, porém, ela tem uma folguinha aqui que não condiz com essas daqui. Essas daqui, elas estão muito mais justas, tá? E isso é no tato, do que essa aqui. E o que acontece? Eu vou tentar ver se eu consigo focar aqui para ver o tanto que ela aumenta. Vamos ver se eu vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir, mas ela tem uma folga bem grande, ó, aqui. Talvez no vídeo não vai ficar legal de ver, mas essa é a folga que tem. Ou seja, essa bronzina ela já tem um desgaste. Se a gente olhar aqui, ó, ela já tem um orifício muito maior aqui, ó. Se eu trazer ela para o meio, ela fica muito maior. Então, o que já gera um alerta? Que essas bronzinas aqui, elas estão mais apertadas. E essa aqui, ela já está um pouco mais folgada. Bem provavelmente, é um virabrequim que poderá acender uma luz de óleo. Talvez não muito, talvez a luz ficaria fraquinha, até trazer um outro problema, certo? Então, as coisas de motor, alguma coisa você consegue perceber no tato. Eu não estou colocando nenhuma ferramenta aqui para mim ver. Só que se eu estou percebendo que essa folga, olha o tanto que ela dança aí, ó. E eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha lá, eu não consigo, ó. Eu não consigo, nessa aqui também eu não consigo. Essa aqui eu não consigo.
Agora essa aqui eu já consigo. Então é um pouco de sensibilidade para você chegar numa conclusão. Então, ou seja, eu não preciso de uma ferramenta para mim chegar na conclusão que esta bronzina está mais folgada que essa e essa. Se fosse uma questão que tivesse esse motor acendendo a luz de óleo, que é uma coisa que nós não sabemos porque o motor estava parado, então, mas vamos dizer que se tivesse sim uma tendência, a gente já viria que essa bronzina poderia ser a causa da luz de óleo estar acendendo. E qual que seria a intervenção que eu iria fazer? Eu iria passar esse virabrequim para a próxima medida, que seria 1 milímetro. Passaria também as bielas. Então eu ficaria com bielas 1 milímetro e também os mancal, que são essas bronzinas, para 1 milímetro. Colocaria novas, montaria o conjunto, aproveitaria e já trocaria as bronzinas de comando, apesar de que essas estão ótimas. Eu apenas trocaria para colocar alguma coisa nova, vamos dizer assim. O comando eu daria um pequeno passe nele para apagar essas ranhurinhas aqui, ó. Daria um polimentinho bem básico só para apagar isso daí e eu remontaria no bloco normal. E o porquê que eu faria isso? Porque o motor ele tá me aparentando um aspecto bom. Eu não tenho peças quebradas, eu não tenho peças moídas. Eu tenho as peças, todas elas estão com aspecto bom. Claro que eu não lavei nada aqui ainda, mas elas têm aqui um aspecto bom. Que nem, por exemplo, essa aqui, ó, ela tem um pequeno desgaste ali que apareceu, que é desprezível. Não posso dizer que tem algum problema. Óbvio que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A que a gente tem aqui do bloco seria isso. Aí se, por exemplo, você diz assim, travou uma biela, tá batendo uma biela. Você vai fazer o mesmo procedimento, desmonta, olha, analisa, vê se o bloco como que ele tá, e dependendo da situação você pode remontar tranquilamente. E você vai economizar um pouco aí nessa questão e vai funcionar, tá? O meu motor, eu já fiz esse procedimento aí até o momento já 3 vezes e tá funcionando. Uma vez eu tive um problema que deu problema de tucho, eu fiz esse procedimento. A outra vez eu abri para trocar o comando, mesmo procedimento. Na questão do comando eu só troquei o comando e troquei as bronzinas de comando, foi o que eu fiz, o restante ficou tudo igual. E teve uma outra vez que eu troquei o virabrequim porque estava acendendo a luz de óleo e eu tinha uma folga muito grande nas bronzinas aqui. E aí foi o que eu fiz e está funcionando sem problemas. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: de repente é possível, se você não está com aquela grana toda para entrar numa retífica e fazer tudo 100%, você pode fazer um parcial. Ou se o problema é o virabrequim, você resolve ele, monta lá de novo e dá tudo certo, desde que as peças aceitem isso. No caso, o bloco está muito bom, então é possível fazer. Apenas lava ele e
bota para rodar. Então é isso. Claro que a situação que eu tenho aqui, ela é favorável. Se não fosse, eu também já ia dizer, ó, melhor nem mexer e retificar tudo. Existe uma outra questão que eu estou dizendo isso, que é qual? É o meu motor. Se fosse para um cliente, aí teria que ter uma conversa muito bem conversada. Por quê? Porque aí existe garantia, existe a garantia da mão de obra, a garantia de peça. Então, para um cliente, eu já não sei se isso aqui funciona. Estou dizendo que para mim funciona porque eu abro e eu faço. A mesma questão, de repente, pode servir para você que quer fazer. Aí você olha e fala, não, isso aqui tá mais ou menos, tá com muita folga aqui, vamos fazer, vamos mudar e aí vai dar certo. Então, cada caso é um caso. Não estou dizendo que você vai fazer isso aí, porque às vezes você sabe. De repente você faz, não fica legal e o cliente quer garantia. E aí é onde que começa o problema. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou dizendo que se de repente você abrir o seu motor e ele está aparentando igual tá essas peças, é legal de você conseguir recuperar alguma coisa aí gastando pouco. O correto é você retificar tudo. Só que no caso daquele bloco, é uma judiação, pois o bloco não tem nem marca de uso. A única coisa ali que está errado é os pinos, que aí acaba fazendo a bronzina trabalhar de forma, fazendo esse movimento aqui, quando você acelera e para e freia o motor, então ela cria esse trabalho. Como aqui tem o volante do motor que é muito pesado, acaba tendo um esforço maior. Tanto que a bronzina não tem, nem apagou aqui, ó, as letras. E aqui também aonde que gira aqui o volante, não tem nem marca de desgaste. Então tá tudo muito bom, tá? Então o que eu sempre falo pro povo é o seguinte: pare antes. Pare antes, que custa barato. Se você toca e o negócio quebra, de repente a biela pula para fora do bloco, aí você tem que comprar bloco, comprar tudo, então tudo é mais caro. Então nesse caso aqui tá tudo muito bom, ó, não tem nem marcas grandes de risco para dizer assim, olha. Então é isso. Bem provavelmente esse motor teve alguma intervenção anterior, por isso que ele está nesse aspecto. E o que a gente vai fazer nele? A gente vai trabalhar aqui, retificar aqui e vamos montar tudo de volta. E o mais caro, que é o bloco, ele está ok. Isso aqui é facinho de resolver. Isso aqui é tranquilinho. A gente refaz isso daqui e vai ficar bom. Nessas alturas aqui, então, foi um achado. Foi uma boa compra. Outra dessa não sabemos se vamos ter. Se de repente o teu motor tá nessa pegada aqui e de repente ele está acendendo a luz de óleo ou alguma coisa nesse sentido, refaz e monta que vai dar muito certo. E você não vai necessariamente gastar um absurdo. Claro que cada caso é um caso. Nesse caso aqui, seria possível fazer ele voltar a funcionar gastando bem pouco. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.